cachorro abandonado pela família, amarrado a uma árvore. O que aconteceu a seguir vai te deixar sem palavras. Antes de começar o vídeo, curta, comente e inscreva-se para mais histórias incríveis do reino animal. Quantos de nós já vimos um animal ser deixado para trás? Você sabia que, no Brasil, mais de 30 mil cães são abandonados todos os meses? Se você é como a maioria das pessoas, provavelmente já se sentiu impotente ao ver a cena de um cachorro sem lar, solitário e em busca de um pouco de amor. Mas o que aconteceu com esse cachorro em particular vai te deixar sem palavras. A história começa em um fim de tarde, em uma pequena cidade do interior do Brasil. O sol estava se pondo, tingindo o céu de um tom laranja suave. Em uma rua tranquila, uma cena chocante começou a se desenrolar. Era um cachorro, de porte médio, com pelo sujo e olhos tristes. Ele estava amarrado a uma árvore, sozinho, sem entender o que havia acontecido. Sua respiração estava ofegante, como se tivesse corrido muito, tentando escapar de algo. Mas não havia ninguém por perto. Só ele, a árvore e a imensidão da floresta ao redor. Você deve estar se perguntando como isso pode acontecer. Como um ser tão fiel, que foi parte da vida de uma família, pode ser deixado para trás dessa forma? A resposta é simples, mas cruel. Esse cachorro, assim como tantos outros, foi abandonado por uma família que já não queria mais a responsabilidade de cuidar dele. Talvez tenha sido por uma mudança de casa, talvez por preguiça ou indiferença. A verdade é que, para eles, o cachorro já não fazia parte da equação. Ele era apenas mais um fardo que precisavam deixar para trás. Mas o que aconteceu depois, nesse cenário de abandono, foi algo que você nunca vai esquecer. Naquele momento, o cachorro começou a dar pequenos passos, arrastando a corrente, tentando entender o que acontecia ao seu redor. Ele olhou para o horizonte, mas não havia ninguém. Seus olhos, antes cheios de confiança, agora estavam preenchidos com uma tristeza profunda, uma dor que só quem já foi abandonado pode sentir. E o que mais te surpreenderá é que, apesar de toda a dor e rejeição, o que aconteceu a seguir foi uma reviravolta que mudaria a vida desse cachorro para sempre. Mas antes de revelar o que aconteceu, pense por um momento em quantos animais são deixados nas ruas todos os dias, sem um lugar seguro, sem carinho, sem a proteção que merecem. Esse cachorro, que havia sido tratado como um peso, iria provar que a esperança pode surgir nos momentos mais inesperados. Agora, se você pensa que a história termina aqui, está muito enganado. Esse cão, abandonado e amarrado a uma árvore, estava prestes a vivenciar uma experiência que mudaria o rumo de sua vida. O que ele encontrou na solidão da floresta não foi apenas amizade, mas uma lição sobre a força da superação e do vínculo inquebrável que pode surgir até nas circunstâncias mais improváveis. Essa é uma história de resistência, de dor, mas também de esperança. Não perca o que acontece a seguir. Prepare-se para ser surpreendido, porque o destino desse cachorro vai tocar seu coração de uma maneira que você nunca imaginou. O que você faria se fosse deixado sozinho, amarrado a uma árvore, sem saber por quanto tempo ficaria ali, ou se alguém viria para te ajudar? O medo, a angústia e a sensação de abandono são sentimentos profundos que qualquer ser vivo pode experimentar. Mas o que aconteceu com esse cachorro, amarrado e solitário na floresta, não é o que você imagina. A história, como prometido, só estava começando. Enquanto a noite se aproximava, o cachorro ainda estava ali, preso à árvore. O vento frio começou a soprar, e ele tremia, não apenas pelo frio, mas pela solidão que começava a tomar conta de seu coração. Já passava das 18 horas, e ele não ouvia nenhum som familiar, nenhuma voz humana que pudesse lhe trazer alguma esperança. Estava completamente sozinho. No entanto, algo no ar parecia diferente, como se a floresta estivesse prestes a revelar algo. E foi exatamente naquele momento que ele ouviu um barulho. Não era o som do vento ou de algum animal comum. Era algo diferente, algo que capturou sua atenção de imediato.
A árvore onde ele estava amarrado ficava no limite de uma pequena clareira, e o som que ele escutou vinha de um lado oposto, entre as árvores densas. Primeiro, ele estremeceu, pensando ser algum predador. Mas a curiosidade foi maior que o medo, e ele começou a puxar a corrente, tentando se soltar, tentando se aproximar do som. Com dificuldade, o cachorro arrastou-se até a beira da clareira, seus olhos fixos na direção do barulho. Foi então que algo muito inesperado aconteceu. Entre as árvores, apareceu uma figura inusitada. Não era um humano, como ele esperava. Era um outro animal. Era uma raposa, de pelagem escura e olhar curioso, que surgiu cautelosamente. Ela parou ao ver o cachorro e, por um momento, ambos se encararam, como se estivessem tentando entender um ao outro. A raposa, normalmente arisca e desconfiada, parecia não se importar com a presença do cachorro. Pelo contrário, parecia querer se aproximar. O cachorro, ainda em estado de choque pelo abandono, não sabia o que fazer. Ele olhou para a raposa com desconfiança, mas algo no olhar da pequena criatura lhe trouxe um pequeno fio de esperança. Ela não parecia uma ameaça, ao contrário, parecia mais uma companheira solitária, assim como ele. E foi então que a raposa deu o primeiro passo. Ela caminhou até o cachorro, ainda cautelosa, mas com um instinto curioso. O cachorro, por sua vez, ficou imóvel, como se estivesse esperando que a raposa tomasse a dianteira. Ele estava cansado de tanto lutar contra a corrente, mas havia algo em seu olhar que dizia: não desista. Ele não sabia o que a raposa faria, mas aquela presença lhe trouxe uma sensação de conforto que ele não sentia há horas. A raposa parou perto dele e, de maneira surpreendente, começou a cheirar o local onde o cachorro estava amarrado. O animal parecia tentar entender o que estava acontecendo. Com uma agilidade impressionante, a raposa se afastou por um momento, voltando logo em seguida com algo em sua boca, uma pequena pedra. O cachorro observou, confuso. O que uma pedra poderia fazer? Mas a raposa, com uma espécie de inteligência que o cachorro não poderia compreender, começou a roer a pedra, quebrando-a em pedaços menores. Logo, ela se aproximou da corrente que prendia o cachorro e, com muito esforço, começou a roer o metal enferrujado. O que aconteceu a seguir foi uma mistura de surpresa e maravilha. A raposa, com paciência e determinação, continuou a roer a corrente, até que um dos elos se quebrou. O cachorro, que estava perdendo a esperança, observava incrédulo. Como uma criatura tão pequena e aparentemente indefesa conseguiu fazer algo que ele, com toda a sua força, não conseguiu? Com o primeiro elo quebrado, a raposa continuou o trabalho até que, finalmente, a corrente se rompeu por completo. O cachorro estava livre. Ele olhou para a raposa, como se estivesse tentando entender o que acabará de acontecer. Ela, por sua vez, não parecia querer mais nada do que ver o cachorro livre. Não havia ganância, nem busca por recompensas. Apenas um desejo de ajudar. O cachorro, agora livre, balançou a cauda com um movimento hesitante, como se ainda estivesse tentando compreender a situação. A raposa, por sua vez, deu um pequeno salto para trás, observando com atenção o comportamento do cão. O que aconteceria agora? Ele não sabia o que fazer. Nunca havia sido libertado de uma prisão tão cruel. Olhou para a floresta à sua frente, para a liberdade que agora se estendia diante dele. Mas, em vez de fugir imediatamente, ele deu um passo para trás e olhou para a raposa. Por um momento, ambos ficaram em silêncio. A raposa, com seus olhos brilhando na escuridão da floresta, parecia esperar uma reação do cachorro. Ela não estava ali para levá-lo a lugar algum, mas, talvez, apenas para mostrar-lhe que nem todos os seres vivos o abandonaram. E então, o cachorro, finalmente compreendendo que tinha mais do que apenas a liberdade diante dele, deu um passo em direção à raposa. Ele se aproximou com cautela, não sabia se poderia confiar, mas algo em seu coração dizia para dar aquele passo. O cachorro não estava mais sozinho. Ele agora tinha um amigo, uma nova esperança que surgira de uma maneira completamente inesperada.
Você já sentiu que, após um grande momento de dor, quando tudo parece perdido, uma nova chance aparece? Quando o cachorro finalmente se viu livre, algo inesperado aconteceu. A sensação de estar solto, de novo no controle de sua vida, era quase inacreditável. Mas não havia tempo para celebrar. Ele sabia que o mais difícil ainda estava por vir. O cachorro olhou para a raposa, que ainda estava ali, silenciosa, como se estivesse esperando algo dele. Eles haviam se encontrado por acaso, mas algo mais profundo agora os unia. O cachorro, antes perdido e abandonado, sentiu uma inexplicável gratidão pela pequena criatura que, com coragem e inteligência, lhe deu o que ele mais precisava, a chance de recomeçar. Mas, o que eles fariam agora? O que vinha depois da liberdade? O cachorro, que até pouco tempo atrás era parte de uma família, agora se via em uma imensidão de árvores e sombras. O que ele poderia esperar da vida? Para onde ele deveria ir? Não sabia responder, mas havia uma sensação de que a raposa, com seus olhos vivos e expressivos, tinha algo a lhe mostrar. A raposa, então, começou a caminhar para a floresta, seu corpo ágil movendo-se entre as árvores com facilidade. O cachorro hesitou, mas, depois de um momento, decidiu seguir. Ele sabia que aquela era a única direção possível. Não importava o quanto estivesse perdido, o que realmente importava era não estar mais sozinho. A raposa, apesar de ser um animal selvagem, parecia entender a dor e a solidão do cachorro de uma maneira única. Ela não estava apenas guiando-o para longe da árvore que o prendera, estava conduzindo-o para algo mais. Para a cura. Para um novo começo. O cachorro, então, a seguiu. Os dois caminharam por horas. A floresta, antes ameaçadora e cheia de mistérios, agora parecia ser uma aliada. Cada passo era um sinal de que o cachorro estava mais perto de algo que ele não entendia completamente, mas que sentia ser vital. A raposa liderava o caminho com confiança, e ele a seguia, com os ouvidos atentos e os sentidos aguçados. Em sua caminhada, o cachorro começou a perceber algo que antes não tinha notado. A natureza ao redor dele estava cheia de vida. O farfalhar das folhas sob seus pés, o som de pássaros distantes, até o toque do vento em seu pelo. A vida na floresta continuava, implacável, indiferente ao que ele tinha vivido antes. Ele era apenas mais um ser, parte de algo muito maior. Porém, o que realmente começou a tocar o coração do cachorro foi perceber que, apesar de ser um animal selvagem, a raposa o tratava com respeito. Não havia pressa, nem impaciência. A raposa não estava apressada para chegar a lugar algum, mas apenas caminhava, mostrando-lhe que o caminho para a cura, para a recuperação, era uma jornada que exigia tempo e paciência. E foi exatamente ali, na imensidão daquela floresta, que o cachorro começou a entender algo profundo. Ele não precisava mais buscar a aprovação de ninguém. Não precisava mais ser parte de uma família que o abandonou. Ele era livre para ser quem realmente era. Livre para decidir seu futuro. Enquanto a noite caía, o cachorro começou a se sentir mais forte. A cada passo que dava ao lado da raposa, ele sentia o peso do abandono diminuir. Ele estava começando a entender que, embora sua antiga vida tivesse acabado, uma nova história estava começando. Ele não precisava estar mais preso às sombras do passado. Ele podia seguir em frente. A raposa, como uma guia silenciosa, levava-o por um caminho que ele nunca teria escolhido sozinho. Mas, aos poucos, o cachorro foi percebendo que ela não o estava levando para um lugar físico, mas para um estado de espírito. Ele estava sendo conduzido para a sua própria recuperação. E então, em um momento de silêncio, o cachorro parou. Ele estava em uma clareira iluminada apenas pela luz das estrelas. Ele olhou ao redor, absorvendo a vastidão daquele lugar, e algo dentro dele se aqueceu. Ele tinha passado por tanta dor, mas agora, por mais estranho que fosse, ele sentia paz. Ele olhou para a raposa e, com um gesto simples, encostou seu nariz no dela, como um sinal de agradecimento. A raposa,
com seus olhos atentos, simplesmente olhou de volta. Não precisava de palavras. Ambos sabiam que, naquele instante, uma conexão verdadeira havia sido estabelecida. Eles eram companheiros agora. Não mais um cachorro abandonado e uma raposa selvagem. Eles eram dois seres, juntos, em busca de algo maior, algo que nem mesmo eles poderiam entender completamente. A caminhada continuou pela noite. O cachorro e a raposa seguiram juntos, sem pressa, sem rumo definido. Cada passo que davam os aproximava mais do futuro, do desconhecido. Mas, pela primeira vez em muito tempo, o cachorro não temia o que estava por vir. Ele sentia que, com a raposa ao seu lado, ele tinha algo muito mais precioso do que a solidão que havia vivido, e ele tinha um amigo. Você já se perguntou o que significa realmente sobreviver? Não estou falando de apenas estar vivo, mas de viver com dignidade, com um propósito, em meio às adversidades. Depois de ser abandonado, o cachorro não sabia o que o futuro reservava. Mas ele estava prestes a aprender uma das lições mais profundas da vida, e a verdadeira sobrevivência não está apenas em vencer os obstáculos, mas em como se erguer quando tudo parece perdido. A caminhada pela floresta não era fácil. Cada passo, cada curva no caminho era uma nova descoberta. Mas também uma nova dificuldade. O cachorro estava começando a perceber que a natureza, embora bela, não era amiga de quem não sabia como sobreviver nela. A raposa, com sua experiência, parecia ter a habilidade de se mover pelas sombras da floresta com facilidade. Mas o cachorro, ainda muito acostumado à vida na cidade, se sentia perdido em meio às árvores e ao terreno irregular. O cheiro da floresta era intenso. A umidade da terra molhada e o perfume das folhas caídas invadiam suas narinas, misturados com o cheiro de animais selvagens, que ele não reconhecia. A sensação de estar em um mundo desconhecido, sem a proteção de uma casa ou de uma família, era avassaladora. Mas a raposa estava lá, sempre à frente, seu olhar atento e suas orelhas em alerta. O cachorro, por outro lado, sentia o peso da exaustão. Seus músculos estavam doloridos, e sua fome começava a se tornar uma preocupação. Ele nunca imaginou que seria difícil até encontrar algo para comer em meio à imensidão daquela floresta. Na cidade, ele se acostumara com a comida que sempre estava disponível, mas ali, ele não sabia o que poderia comer ou como caçar. Foi nesse momento de fraqueza que ele olhou para a raposa. Ela parecia ser pequena e frágil, mas estava indo de um lado para o outro, sem se cansar, como se conhecesse cada canto da floresta. O cachorro, sentindo uma mistura de frustração e desespero, decidiu segui-la mais de perto. Ele sabia que ela tinha o conhecimento necessário para sobreviver ali, e ele não tinha outra escolha senão confiar nela. A raposa, ao perceber que o cachorro estava cada vez mais cansado, parou em frente a uma árvore alta e começou a cavar no chão com as patas dianteiras. O cachorro observou, curioso. A raposa parou por um momento, olhou para ele e, com um leve movimento, indicou que ele a seguisse. Era como se ela estivesse mostrando a ele algo importante, algo que poderia ajudá-lo a continuar. Com um impulso de curiosidade, o cachorro se aproximou e, quando chegou mais perto, percebeu o que a raposa estava fazendo. Ela cavava um buraco raso no chão, e, logo abaixo da camada de terra, havia um pequeno buraco de onde brotava uma raiz grossa e comestível. A raposa, com sua astúcia, havia encontrado comida para ambos. O cachorro, surpreso e grato, se aproximou da raiz, com um impulso de fome, começou a morder. Era amargo, mas, para ele, era o suficiente para aliviar sua fome e lhe dar energia para continuar. Enquanto comiam, o cachorro sentiu uma onda de admiração por aquela pequena criatura que, em tão pouco tempo, o havia ensinado uma das lições mais importantes de sua vida. A sobrevivência não é sobre encontrar conforto, mas sobre saber se adaptar e lutar quando tudo parece perdido. Ele nunca teria imaginado que poderia sobreviver na floresta sozinho, mas com a ajuda da raposa, ele estava aprendendo a se virar. A noite começou a cair, e o cachorro já não sentia o peso da fome como antes.
A raposa, agora mais tranquila, indicou que era hora de procurar um lugar para descansar. Eles se afastaram da clareira e caminharam por mais alguns minutos até encontrar uma pequena caverna sob uma árvore caída. A entrada era estreita, mas o suficiente para os dois se abrigarem e se protegerem da noite fria. O cachorro se aninhou no canto da caverna, sentindo o calor do corpo da raposa ao seu lado. Por um momento, ele fechou os olhos e se permitiu relaxar. A dor das horas anteriores parecia ter se dissipado, e ele começou a se sentir mais seguro. A presença da raposa, silenciosa e constante, lhe dava conforto. Ele sabia que, apesar de tudo, havia algo de especial naquele vínculo que estava se formando entre os dois. Mas, enquanto o cachorro tentava descansar, ele não podia deixar de pensar no que viria a seguir. A floresta era um lugar perigoso, e ele sabia que não poderia ficar ali para sempre. A raposa, com sua experiência, já parecia saber o que fazer, mas e ele? O que ele poderia fazer quando a próxima dificuldade aparecesse? Ele estava aprendendo aos poucos, mas ainda havia muito a descobrir. À medida que a noite avançava e o silêncio tomava conta da floresta, o cachorro sentiu a presença de algo mais forte do que a simples sobrevivência. Ele sentiu uma conexão profunda com a raposa, algo que transcendia o instinto de sobrevivência. Eles estavam juntos porque se entendiam, porque sabiam o que significava ser um ser solitário e vulnerável. A raposa o ajudava a encontrar seu caminho, mas também o ensinava sobre confiança, sobre a importância de acreditar que, por mais difícil que fosse a situação, sempre haveria uma saída. Quando o cachorro finalmente adormeceu, a floresta continuava ali, com suas sombras e segredos. Mas ele não estava mais sozinho. Ele tinha a raposa, e, com ela, ele sabia que poderia enfrentar qualquer desafio que viesse a surgir. A jornada deles estava apenas começando, e ele já sentia que, de alguma forma, o destino os havia unido para algo muito maior do que qualquer um dos dois poderia imaginar. Já parou para pensar em como a confiança pode ser algo tão simples, ao mesmo tempo, tão complicado? Para um cachorro abandonado, como o nosso protagonista, confiar novamente em algo ou alguém depois de tanta dor pode parecer quase impossível. Mas, como a natureza nos ensina, o caminho para a cura muitas vezes passa por acreditar novamente, mesmo quando a ferida ainda dói. A noite na caverna foi tranquila, embora o cachorro ainda estivesse com os olhos abertos, tentando processar tudo o que acontecerá nas últimas horas. Ele sentia uma mistura de emoções intensas, o alívio por estar livre, mas, ao mesmo tempo, a angústia de ter sido deixado para trás. A raposa, ao seu lado, parecia descansar sem preocupações, seus olhos fechados e o corpo relaxado. Ela, que sempre se movia com tanta confiança, parecia imune à incerteza. Mas o cachorro sabia que dentro de sua alma, ele ainda carregava um peso profundo. Ele não sabia como se sentia em relação à confiança. Ele queria acreditar na raposa, mas ainda estava ferido, ainda estava em busca de respostas. Na manhã seguinte, quando o primeiro raio de sol iluminou a clareira onde estavam, o cachorro se levantou devagar, os músculos doloridos, a cabeça pesada. A raposa estava já de pé, como sempre, ágil e alerta. Ela olhou para ele por um momento e, com um movimento rápido e silencioso, apontou para a floresta adiante. Era hora de continuar a jornada. O cachorro, embora sentisse um aperto no peito, sabia que a única opção era seguir em frente. Ele se aproximou da raposa, ainda desconfiado, mas não havia mais nada a perder. Ele já tinha sido abandonado, já tinha sido deixado para trás. O que mais poderia acontecer? Mas algo começava a mudar dentro dele. Ele sentia que, de alguma forma, confiar na raposa seria a única maneira de encontrar um propósito, de superar a dor que carregava. Por mais que o medo e a insegurança ainda o assombrassem, ele estava começando a entender o significado da confiança. À medida que seguiam pela floresta, ele tentava não pensar nos fantasmas do seu passado, mas a cada passo, a cada momento, ele se sentia mais conectado à raposa. Não era apenas uma questão de sobreviver. Era sobre encontrar alguém em quem confiar novamente.
A raposa, por sua vez, não mostrava sinais de impaciência. Ela o observava de vez em quando, como se estivesse ciente de suas dúvidas, mas sem pressa para forçar qualquer tipo de ligação. A confiança, ela sabia, não se conquista de imediato. Ela era construída aos poucos, nos gestos mais simples, nas ações silenciosas. Ela não precisava falar nada. Seu comportamento, suas ações, eram tudo o que o cachorro precisava entender. Enquanto caminhavam, o ambiente ao redor começou a se transformar. A floresta densa deu lugar a um campo aberto, onde a luz do sol iluminava o caminho à frente. O cachorro sentiu o calor do sol em sua pelagem, uma sensação reconfortante que o fez relaxar um pouco. O vento suave passava por seu rosto, e ele percebeu como a natureza, apesar de hostil, também era acolhedora. Foi então que, em um momento de distração, o cachorro percebeu que estava novamente ao lado da raposa, caminhando quase como um reflexo, como se já estivessem em perfeita sintonia. Eles não estavam mais apenas sobrevivendo. Estavam começando a formar uma parceria. O cachorro ainda tinha dúvidas, mas a confiança que ele sentia pela raposa estava crescendo lentamente, como uma chama que, apesar de fraca, não deixava de brilhar. Mas, como em qualquer jornada, a verdadeira prova de confiança estava por vir. À medida que avançavam pelo campo aberto, o cachorro ouviu um som distante. Um rugido. Era grave, profundo, e se espalhou pela imensidão do campo. A raposa parou imediatamente, seus olhos arregalados e o corpo tenso. Ela virou-se para o cachorro e fez um movimento silencioso, pedindo-lhe para se abaixar, para se manter calmo. O cachorro, instintivamente, obedeceu. Mas dentro dele, o medo se espalhou como fogo. O rugido não era de um animal comum. Era o som de algo maior, mais perigoso. Ele olhou para a raposa, esperando uma explicação. Mas a raposa, com seu olhar atento, simplesmente fez um gesto, indicando que o cachorro a seguisse, sem fazer barulho. Com a respiração pesada, os dois avançaram com cautela, movendo-se entre as altas ervas do campo. O rugido ficou mais próximo, e o cachorro podia sentir seu coração batendo forte. O medo, a mesma sensação de abandono que ele sentirá antes, voltou com força. Mas, ao olhar para a raposa, ele se lembrou do que havia aprendido. Ele estava ali porque tinha que confiar, não apenas nela, mas em si mesmo. A raposa era o reflexo da confiança que ele estava começando a encontrar dentro de si. Então, quando o rugido soou novamente, mais próximo, mais feroz, o cachorro sentiu um frio na espinha. Mas, com um suspiro profundo, ele seguiu a raposa, sem questionar. Ele não sabia o que estava à frente, mas sabia que a única maneira de superar o medo era seguir em frente. De repente, algo apareceu à vista. Um enorme predador, um puma, com os olhos fixos no caminho deles. A raposa não hesitou. Ela olhou para o cachorro e, com um movimento rápido, se distanciou, fazendo o puma segui-la. O cachorro ficou parado, paralisado por um segundo, mas então ele se lembrou do que a raposa lhe mostrará, e a confiança não vinha apenas de esperar pela ajuda, mas de fazer parte da solução. Sem pensar, o cachorro correu atrás da raposa, correndo tão rápido quanto suas pernas permitiam. Juntos, com trabalho em equipe, conseguiram afastar o puma e escapar de uma situação mortal. O cachorro, agora ofegante e com os olhos arregalados, olhou para a raposa. Ele sabia que não poderia ter feito isso sem ela. E mais do que nunca, ele sabia que, a partir daquele momento, a confiança mútua não era apenas uma necessidade. Era a chave para sua sobrevivência. Você já percebeu que, em certos momentos da vida, a força que precisamos para superar os desafios não vem de nós mesmos, mas de quem está ao nosso lado? Durante sua jornada, o cachorro começava a entender uma verdade simples, mas poderosa: a verdadeira força não estava apenas em seus próprios músculos, mas na aliança que estava formando com a raposa. Juntos, eles estavam superando obstáculos, enfrentando perigos e, acima de tudo, aprendendo a confiar um no outro.
E essa união seria posta à prova de uma maneira que ele nunca imaginara. Após a fuga do puma, a sensação de alívio tomou conta do cachorro. Ele estava vivo, ainda seguro, e pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma esperança crescente dentro de si. Mas a raposa, silenciosa como sempre, não parecia se dar ao luxo de relaxar. Ela continuava a andar à frente, ágil e atenta a cada movimento na floresta, como se estivesse ciente de que o perigo poderia surgir a qualquer momento. O cachorro, embora cansado e com o corpo dolorido, seguiu a raposa. Eles estavam atravessando uma área de densa vegetação, onde as árvores se entrelaçavam no alto, bloqueando a maior parte da luz do sol. O ar estava úmido e quente, e o cachorro percebeu que a jornada estava se tornando mais difícil a cada passo. A floresta estava cada vez mais profunda e intransponível. No entanto, ele já não se sentia tão sozinho. Mesmo com o medo ainda latente dentro dele, a presença da raposa o fazia sentir-se mais seguro, mais capaz. Ele sabia que, sem ela, ele provavelmente não teria sobrevivido ao encontro com o puma, nem às muitas dificuldades que haviam enfrentado até ali. Enquanto caminhavam, o cachorro notou que o comportamento da raposa mudará. Ela parava de vez em quando, ouvia atentamente, farejava o ar com precisão. Ele a observava, tentando compreender o que ela estava fazendo. De repente, a raposa se virou e o olhou com uma intensidade que o fez parar. Sem palavras, ela apontou para uma trilha à esquerda, onde o mato parecia mais baixo, como se estivesse sendo aberto por algum animal. O cachorro hesitou. Não sabia se deveria confiar naquele novo caminho, se deveria seguir cegamente a raposa. Mas, ao olhar em seus olhos, ele viu algo que lhe deu confiança, e não havia pressa, não havia medo. A raposa estava calma, segura de seu instinto. E, por mais que ele ainda sentisse receio, sabia que a única maneira de continuar era confiar nela, confiar no caminho que ela escolhesse. Sem mais hesitação, ele seguiu-a. Eles entraram pela trilha estreita, onde o mato e as plantas rasteiras quase escondiam o caminho. O som do vento nas folhas e os gritos distantes de pássaros eram os únicos sons que podiam ouvir. Mas, de repente, o cachorro ouviu algo mais. Um som abafado, como se alguém estivesse se movendo entre as árvores. O cheiro no ar também estava diferente. Algo estava ali, observando-os. Antes que ele pudesse reagir, a raposa já estava em movimento, seus olhos fixos à frente. Ela se movia com uma rapidez impressionante, e o cachorro a seguiu instintivamente. Eles estavam correndo agora, atravessando a trilha apertada, com os galhos e arbustos batendo em seus corpos. Mas o cachorro não sentia mais o medo que o paralisara antes. Ele estava focado, sentia o vento em sua pelagem, a adrenalina correndo em suas veias. Ele sabia que, enquanto estivesse com a raposa, ele não estava sozinho. O som à sua volta crescia. Algo estava perto. Mas o cachorro não teve tempo de pensar mais. O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Ele ouviu a raposa fazer um som baixo, quase um grunhido. E, num movimento rápido, ela saltou para o lado, desviando de uma armadilha natural e um buraco camuflado no solo. O cachorro não teve a mesma sorte. Seus pés escorregaram e, antes que ele pudesse se afastar, ele caiu dentro do buraco. O impacto foi forte. O cachorro sentiu uma dor intensa em sua pata traseira. Ele se mexeu, tentando se levantar, mas o buraco era fundo e estreito demais para que ele pudesse sair facilmente. O medo tomou conta dele de novo. Mas, então, ele ouviu o som de patas ágeis e viu a raposa à sua frente. Ela estava ali, olhando para ele com uma calma impressionante, como se dissesse: eu sabia que isso aconteceria. Mas agora, você precisa confiar em mim. A raposa rapidamente correu ao redor do buraco, farejando o terreno. Em um movimento impressionante, ela encontrou um galho longo e,
com destreza, o empurrou para o cachorro. Ele, inicialmente desconfiado, hesitou. Mas a raposa não desistiu. Ela empurrou o galho até ele com paciência, e, finalmente, o cachorro entendeu o que deveria fazer. Com o esforço de suas patas, ele segurou o galho com os dentes e o usou para puxar-se para fora do buraco. A sensação de estar livre novamente foi avassaladora. O cachorro respirou fundo, sentindo o cheiro da terra e da vegetação ao seu redor. Ele olhou para a raposa, que ainda estava ali, esperando silenciosamente, como se nada tivesse acontecido. O cachorro percebeu que, em momentos de perigo, quando a vida parecia desmoronar ao seu redor, a única coisa que realmente importava era confiar. Não apenas na raposa, mas em si mesmo também. Ele havia caído, mas não estava sozinho. E aquela união, essa confiança que agora existia entre ele e a raposa, era a chave para superar qualquer obstáculo. Juntos, eles haviam enfrentado mais um desafio, e, como sempre, juntos, eles seguiram em frente. Já pensou em como a adversidade pode revelar a verdadeira força que temos dentro de nós? Às vezes, são os momentos mais difíceis, quando tudo parece estar perdido, que descobrimos o que somos realmente capazes de suportar. O cachorro, que havia sido abandonado e deixado para trás, agora começava a entender que sua sobrevivência não dependia apenas da coragem, mas também de sua capacidade de resistir às tempestades, se isso valia tanto às tempestades externas quanto às internas. Após a queda no buraco, o cachorro e a raposa tinham continuado sua jornada, mas a floresta estava se tornando cada vez mais imprevisível. O clima, que antes estava ameno e agradável, havia mudado de forma repentina. O céu, que antes era claro e aberto, agora estava sendo coberto por nuvens escuras, como se a própria natureza tivesse decidido testá-los mais uma vez. O cheiro de terra molhada e o som de ventos fortes estavam no ar, e o cachorro sentiu um calafrio percorrer sua espinha. A raposa, com sua experiência, parecia perceber o que estava por vir antes mesmo de o cachorro sentir a mudança no clima. Ela começava a acelerar o passo, movendo-se de forma mais rápida e focada, como se estivesse guiando o cachorro para algum lugar seguro. Mas, mesmo com todo o seu instinto afiado, não havia como evitar o que estava se aproximando, uma tempestade que ameaçava cair sobre eles com força. O vento começou a soprar mais forte, e as árvores, que antes estavam firmemente plantadas no solo, agora balançavam violentamente. O cachorro sentiu a pressão do vento, seus pelos sendo puxados para trás, mas ele continuou seguindo a raposa, com a determinação de quem sabe que não pode parar. Ele já havia superado tanto, e não era agora, no meio de uma tempestade, que ele iria desistir. Foi quando o primeiro trovão rugiu pelo céu. O som foi tão alto que o cachorro saltou, o medo tomando conta de seu peito por um momento. Ele nunca havia experimentado uma tempestade como aquela. O céu parecia se rasgar com os raios, e a chuva começou a cair em torrentes, encharcando a terra e tornando o chão ainda mais escorregadio. A raposa não hesitou. Ela correu para frente, indo em direção a um arbusto denso, onde havia uma pequena abertura no solo. A tempestade estava ficando mais forte, e, em meio ao caos da natureza, a raposa parecia ter encontrado um refúgio seguro. O cachorro, sem pensar duas vezes, correu atrás dela, buscando abrigo. Ele já estava cansado, molhado até os ossos, e a ideia de encontrar algum tipo de proteção contra a tempestade lhe deu forças para seguir em frente. Dentro do pequeno abrigo, a tempestade parecia um rugido distante. A chuva batia forte contra o solo e as folhas ao redor, mas lá dentro, o cachorro e a raposa estavam seguros. Eles se abrigaram em silêncio, tentando se recuperar da tempestade que, embora tivesse sido breve, deixou uma sensação de fragilidade no ar. O cachorro, apesar de exausto, se deitou no canto do refúgio. Sua pata ainda estava dolorida da queda, e ele sentia o corpo pesado, como se a tempestade tivesse drenado toda a energia que ele havia reunido até então. A raposa, por sua vez, estava calma, cuidando de si mesma enquanto observava o cachorro com seu olhar atento, como se estivesse esperando que ele se recuperasse.
Ela sabia que a tempestade não era apenas uma provação da natureza. Era um teste para eles, um lembrete de que a vida nunca foi e nunca será fácil. Mas também era um convite para aprender a resistir, a encontrar refúgio nas dificuldades e a crescer com elas. O cachorro olhou para a raposa, e naquele olhar, ele viu algo que nunca tinha visto antes, e não era apenas a astúcia de um animal selvagem, mas uma sabedoria silenciosa, uma compreensão profunda do que significava viver. Ele, que sempre tinha sido dependente dos outros para se sentir seguro, agora estava aprendendo que a verdadeira segurança vinha de dentro de si. Ele tinha a força para enfrentar qualquer tempestade, não porque fosse imune ao medo, mas porque estava aprendendo a lidar com ele, a enfrentá-lo com coragem e, mais importante, com confiança. As horas passaram lentamente enquanto a tempestade se acalmava. O som da chuva diminuía aos poucos, e o vento começava a perder sua força. O cachorro, que antes se sentia como se estivesse à mercê da natureza, agora sentia um alívio. Ele olhou para a raposa, que ainda permanecia em pé, firme e confiante, observando a tempestade se dissipar. Quando a última gota de chuva caiu, o cachorro levantou-se lentamente, sentindo a dor em sua pata, mas também uma sensação de renovação. Ele já havia passado por muitas dificuldades, e de alguma forma, ele sabia que conseguiria enfrentar qualquer outro desafio que aparecesse em seu caminho. A tempestade havia sido um teste, mas ele agora estava mais forte, mais consciente de sua capacidade de resistir e de crescer. A raposa, como sempre, estava pronta para continuar a caminhada. Ela não parecia ser afetada pela tempestade, sua expressão ainda calma e centrada. O cachorro, com um novo brilho nos olhos, se aproximou dela. Ele sabia que o caminho à frente ainda seria difícil, mas, com ela ao seu lado, ele sentia que qualquer tempestade, seja interna ou externa, poderia ser enfrentada. Juntos, os dois seguiram em direção ao horizonte, para onde a raposa os guiaria. Eles haviam enfrentado a tempestade e agora estavam prontos para o que viesse a seguir, mais unidos e mais fortes do que nunca. Você já se perguntou se, em algum momento de nossas vidas, o passado não deixa de nos seguir, mas sim de nos ensinar algo que precisamos entender? O cachorro estava prestes a descobrir o que o seu passado significava para ele, não mais como um fardo a ser carregado, mas como uma chave que abriria a próxima fase de sua jornada. A tempestade havia finalmente se dissipado, e a floresta agora parecia mais calma, como se tivesse se regenerado depois da violência da chuva e do vento. O chão ainda estava úmido, e o cheiro de terra molhada preenchia o ar. O cachorro, que sentia sua pata ainda dolorida da queda anterior, estava mais atento do que nunca. Mas algo em seu interior começava a mudar, como se as cicatrizes de sua alma estivessem se curando, mesmo sem que ele percebesse. A raposa, como sempre, liderava o caminho, mas o cachorro estava mais focado agora. Ele sentia que estava se aproximando de algo importante. Ele não sabia o que seria, mas sentia no fundo do peito que estava no caminho certo, que algo estava prestes a acontecer. Enquanto caminhavam por uma trilha estreita, cercada por árvores antigas, o cachorro de repente parou. Seu olhar se fixou em algo à sua frente, algo que o fez congelar por um momento, como se sua mente estivesse tentando processar o que via. Havia uma pequena clareira à frente, e no centro dela, uma árvore imensa, com raízes expostas e tronco torcido, parecia estar ali para revelar um segredo guardado há muito tempo. A raposa percebeu a mudança no comportamento do cachorro e olhou para trás, seu olhar atento. Ela percebeu que o cachorro estava parado, quase estático, olhando fixamente para a árvore. Ela se aproximou dele e, com uma expressão que parecia de entendimento, se sentou ao seu lado, esperando pacientemente. O cachorro, com o coração acelerado, deu um passo à frente. Sua respiração estava pesada, e ele sentia o peso de algo familiar, mas ao mesmo tempo, algo que ele não conseguia compreender totalmente. Quando se aproximou da árvore, ele viu algo que o deixou sem palavras, um pedaço de corda amarrado firmemente no tronco. A mesma corda que o havia preso, que o havia deixado amarrado à árvore naquela noite terrível, quando foi abandonado pela família.
Ele sentiu uma dor profunda invadir seu peito, mas também uma necessidade de compreender o que realmente aconteceu. Era como se a árvore fosse um portal, um lugar onde o passado, aquele momento de abandono, estivesse preso. O cachorro sentiu um nó na garganta, como se aquele pedaço de corda fosse uma lembrança física de algo que ele não conseguia mais evitar. Ele olhou para a raposa, que o observava com seus olhos tranquilos, mas sabia que, se houvesse um momento em que ele precisasse confrontar sua dor, era ali. A raposa, com sua sabedoria silenciosa, deu um passo à frente e tocou suavemente o tronco da árvore com sua pata. O cachorro, então, se aproximou mais da árvore, e, com um gesto hesitante, tocou a corda. Ele fechou os olhos por um momento, como se tentasse entender o que aquilo significava. A dor que sentia era imensa, mas havia algo mais forte ali e a necessidade de se libertar daquele passado. O cachorro, então, começou a puxar a corda lentamente. À medida que ela se soltava, um sentimento de alívio começava a se espalhar por seu corpo. A cada centímetro que ele desatava, ele sentia que estava se libertando. Não apenas daquela corda, mas de tudo o que ela representava, a dor do abandono, o medo de não ser amado, a solidão que ele carregava dentro de si. A raposa, silenciosa, observava o cachorro. Ela sabia que aquele era um momento de grande transformação. Ele estava deixando para trás a versão de si mesmo que foi abandonada, e estava começando a entender que, mesmo com as cicatrizes, ele tinha o poder de seguir em frente. Quando a corda finalmente se soltou por completo, o cachorro ficou parado por um momento, sem saber o que fazer com aquilo. Ele olhou para a raposa, que apenas o observava com seus olhos profundos, como se dissesse: agora você está pronto para seguir em frente. O cachorro, então, olhou novamente para a árvore, e algo dentro dele mudou. Ele não via mais aquele lugar como o símbolo de seu abandono, mas como um marco em sua jornada. Ele percebeu que, embora o passado fosse parte de sua história, ele não precisava mais viver nele. Ele havia superado o pior, e agora ele podia seguir em frente. Ele havia se libertado, e isso era tudo o que importava. A raposa, vendo a transformação no cachorro, se levantou e fez um gesto com a cabeça, indicando que era hora de continuar. O cachorro, agora com uma nova sensação de força e compreensão, seguiu em direção a ela. Eles continuaram sua jornada, e, à medida que se afastavam da clareira, o cachorro sentia que cada passo que dava era mais leve, como se o peso de sua dor estivesse diminuindo com cada movimento. O passado já não o definia mais. O cachorro não era mais a vítima daquele momento de abandono, mas sim o sobrevivente, o guerreiro que havia superado seus medos, suas feridas. Ele agora sabia que, independentemente do que acontecesse no futuro, ele teria a força para enfrentar qualquer coisa, não sozinho, mas com a confiança e a parceria da raposa ao seu lado. Já pensou que, às vezes, a verdadeira coragem não é quando enfrentamos os monstros externos, mas sim quando enfrentamos os monstros dentro de nós mesmos? O cachorro estava prestes a descobrir que, para alcançar a verdadeira liberdade, ele precisaria confrontar mais do que o passado ou os perigos da floresta. Ele teria que enfrentar os próprios medos, as dúvidas que ainda o assombravam, e aquilo que ele temia mais, a possibilidade de se machucar novamente. Mas, como sempre, a raposa estava lá, ao seu lado, guiando-o para o que estava por vir. Após o confronto com o passado, o cachorro sentia uma leveza em seu coração. A dor de ser abandonado pela família ainda o marcava, mas ele já não a via mais como um fardo insuportável. Em vez disso, ele compreendia que ela fazia parte da sua jornada, uma parte da qual ele não poderia se afastar. Mas havia algo mais, uma sensação crescente de que o que estava por vir seria ainda mais difícil do que qualquer coisa que ele já tivesse enfrentado. Eles estavam se aproximando de uma parte mais densa da floresta, onde as árvores pareciam mais altas, e o caminho mais sinuoso. O vento não soprava com a mesma força de antes, mas o cheiro de algo diferente estava no ar. Algo estranho. Algo que o cachorro sentia, mas não conseguia entender completamente. A raposa, como sempre, mantinha a calma.
Seus olhos pareciam mais atentos, mais alertas. Ela farejava o ar, como se estivesse sentindo a mesma coisa que o cachorro, e então, parou. O cachorro a seguiu, sem palavras. Ele sabia que ela estava sentindo algo, e, se ela se preparava para algo, ele também precisava estar pronto. Foi então que a raposa deu um salto, de repente, para o lado, puxando o cachorro para trás. O instinto de sobrevivência tomou conta do cachorro, que, em um reflexo rápido, se abaixou, evitando que algo cortasse o ar exatamente onde ele estava. O som de algo pesado se movendo entre as árvores fez com que o coração do cachorro disparasse. Ele olhou ao redor, seus olhos tentando focar no que estava acontecendo. De repente, uma sombra enorme passou por eles. O cachorro mal teve tempo de reagir antes que uma figura monstruosa surgisse da vegetação, uma criatura imensa, com dentes afiados e olhos que brilhavam em um tom vermelho assustador. Era um lobo, mas não um lobo qualquer. Seu tamanho era descomunal, suas garras afiadas, e seu olhar fixo na raposa, como se ela fosse seu alvo. O cachorro sentiu o medo crescendo dentro de si. Ele não sabia o que era aquele animal, mas uma coisa era clara, dele era perigoso. A raposa se colocou imediatamente na frente do cachorro, como se fosse sua guardiã, e com uma calma que parecia surreal, ela olhou fixamente para o lobo. O cachorro, por sua vez, sentiu um pânico que nunca tinha experimentado antes. A sensação de impotência tomou conta dele. Como poderia enfrentar algo tão forte? Como poderia lutar contra uma besta tão aterradora? A raposa, percebendo a incerteza do cachorro, olhou por um momento em seus olhos. Havia algo naquele olhar, algo que o fez parar de respirar por um segundo. Era como se ela estivesse dizendo: você não precisa lutar com a força. Apenas confie. Foi então que o cachorro percebeu. Ele não precisava enfrentar o lobo com força física ou com raiva. Ele precisava usar o que tinha aprendido até agora, confiança, coragem e parceria. Ele olhou para a raposa, que ainda o protegia, e então, sem saber exatamente por quê, ele deu um passo à frente. O lobo deu um passo ameaçador, mas o cachorro não recuou. A raposa continuava a sua postura firme e tranquila, e, de repente, o cachorro se deu conta de algo crucial, ele estava em pé ao lado de sua parceira. Juntos, eles formavam algo mais forte do que poderiam ser sozinhos. Ele não precisava lutar sozinho. Ele tinha a raposa, e isso já era mais do que suficiente. Sem mais hesitação, o cachorro se posicionou ao lado da raposa, sua postura agora mais firme. Ele não sabia exatamente o que faria, mas estava determinado a não ser mais o animal com medo que ficava atrás dos outros. Ele tinha coragem para agir, coragem para estar presente no momento. Mesmo que o lobo fosse grande e assustador, ele agora entendia que a verdadeira força não estava na violência, mas na união e na confiança. O lobo parecia perceber a mudança no cachorro, e hesitou. Havia algo diferente na energia do cachorro agora. Ele não estava mais cheio de pânico, mas de algo mais profundo, determinação. A raposa deu um passo à frente, e o lobo, com um último olhar ameaçador, recuou lentamente, desaparecendo na escuridão da floresta. O cachorro ficou parado, ofegante, enquanto a raposa, com sua sabedoria, apenas observava o lobo desaparecer. Ela se virou lentamente para o cachorro e, com um olhar de aprovação, deu um leve aceno com a cabeça. Você fez o que era preciso, a raposa parecia dizer com seus olhos. O cachorro sentiu um calor surgir dentro de si. Ele não apenas enfrentará o lobo, mas havia superado o medo de se sentir pequeno, de se sentir impotente. Ele agora sabia que tinha algo dentro de si que o tornava mais forte do que qualquer ameaça externa. O lobo havia desaparecido, e a floresta agora parecia mais silenciosa, mais calma. O cachorro sentiu a confiança crescendo dentro dele. Ele sabia que, independentemente do que o futuro reservava, ele estava mais preparado do que nunca para enfrentá-lo. Juntos, ele e a raposa seguiram em frente, mais unidos do que nunca.
Eles sabiam que mais desafios viriam, mas o cachorro agora entendia que a verdadeira coragem não se tratava de evitar o medo, mas de avançar apesar dele. Você já se perguntou-se, no final de uma longa jornada, o que realmente importa é não aonde chegamos, mas quem nos tornamos no caminho? O cachorro, que antes havia sido deixado para trás, abandonado e com o coração marcado pela dor, agora olhava para sua vida com um olhar novo, não mais como uma vítima do destino, mas como um ser forte, livre e capaz de criar sua própria história. Após o confronto com o lobo, o caminho à frente parecia diferente. A floresta, que antes parecia um lugar cheio de perigos e incertezas, agora parecia um espaço mais aberto, como se a própria natureza reconhecesse a transformação que o cachorro havia vivido. Ele já não era mais aquele cachorro fraco, amarrado a uma árvore e deixado para trás. Ele havia encontrado em si mesmo uma força que jamais imaginou possuir, e a confiança que antes parecia distante agora fluía naturalmente através dele. Ao lado da raposa, seu maior apoio durante toda a jornada, ele caminhava com passos firmes. Ela, com seus olhos atentos e sábios, o guiava, mas agora ele sabia que não dependia mais dela para ser forte. Ele sabia que, embora a amizade e a parceria fossem essenciais, ele era capaz de enfrentar a vida de cabeça erguida, com coragem e dignidade. A raposa, percebendo a mudança no cachorro, parou por um momento e olhou para ele com um sorriso silencioso, como se dissesse, você está pronto para o próximo passo. O cachorro, com um brilho renovado nos olhos, acenou com a cabeça, pronto para seguir em frente, pronto para fazer sua própria jornada. Mas a raposa sabia que havia um último teste para o cachorro, e ele precisava descobrir como aplicar tudo o que havia aprendido. A lição final não seria sobre vencer um inimigo ou superar um obstáculo físico. Seria sobre o entendimento de que a verdadeira liberdade não vem da ausência de dificuldades, mas da capacidade de enfrentá-las com coragem e amor próprio. Enquanto caminhavam, chegaram a uma área que parecia familiar para o cachorro. Ele reconheceu as árvores ao redor, o cheiro da terra, a luz suave que passava pelas folhas. Era o local onde ele havia sido abandonado, o mesmo lugar onde, pela primeira vez, sentiu-se inútil e perdido. Mas agora, quando olhou ao redor, ele não sentiu mais dor. Ele não sentiu mais medo ou vergonha. Ao contrário, sentiu uma onda de gratidão por tudo o que havia vivido, por tudo o que havia superado. Foi nesse momento que o cachorro entendeu que ele não era mais o animal fraco que foi deixado para trás. Ele era agora o mestre de sua própria história, o criador de seu próprio destino. Ele havia enfrentado os maiores medos, superado a dor do abandono, e mais importante, ele havia encontrado seu verdadeiro valor. A raposa, que sempre soubera que esse momento chegaria, se aproximou e, com um gesto silencioso, indicou a floresta à frente. O cachorro, agora em paz consigo mesmo, olhou para ela e, pela primeira vez, percebeu que não precisava mais da raposa como sua guia. Ele estava pronto para seguir sozinho. Você tem tudo o que precisa dentro de si. Essas palavras não foram ditas em voz alta, mas ele as ouviu claramente em seu coração. A raposa, com um último olhar de aprovação, virou-se e desapareceu na floresta, como se soubesse que sua missão estava cumprida. O cachorro, agora sozinho, olhou para o horizonte. Ele sentia uma liberdade que nunca havia imaginado ser possível. Não era uma liberdade do tipo que se encontra fugindo dos problemas, mas a liberdade de quem aceita suas cicatrizes e ainda assim escolhe avançar, escolher ser feliz, escolher acreditar que o futuro é cheio de possibilidades. Ele deu um passo à frente, e então outro. Cada passo que dava era mais leve, mais forte. Ele não sabia exatamente o que o futuro lhe reservaria, mas ele sabia uma coisa, ele estava pronto para qualquer coisa que viesse. Porque ele havia encontrado o que realmente importava. Ele havia encontrado a si mesmo. O sol começou a se pôr atrás das árvores, tingindo o céu de laranja e dourado. O cachorro, agora livre das correntes do passado, se sentou em um campo aberto, olhando para o futuro. Ele estava em paz. Ele sabia que a vida ainda seria cheia de desafios, mas também sabia que,
com coragem e confiança, ele poderia enfrentá-los todos, um de cada vez. A jornada estava chegando ao fim, mas a vida, essa vida que ele agora podia viver plenamente, estava apenas começando. Fim. Você chegou até aqui? Então comente o guerreiro, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.